No artigo, você aponta para uma diferença entre a morte na biologia e a morte na ontologia. Eu achei essa passagem muito interessante. Queria saber se você pode falar um pouco sobre essa diferença. Sim, sim. Isso tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco sobre a perda da vida, porque o Heidegger vai diferenciar níveis, né? Então, você tem um morrer que é biofisiológico, que é aquele morrer que acontece indistintamente a todos os entes que têm vida, é a perda da vida. Só que o ser humano ele não se reduz à vida biológica, a gente tem existência. Ou seja, a gente tem um outro nível de morte que é a morte ontológica, né? Então ele tem termos, né, que marcam essas nuances, por exemplo, Enden, né, que é vou usar a tradução do Fausto Castilho, tá? Que é aquela que saiu pela editora da Unicamp, só para um referencial, que seria um findar, tá? E esse Enden, né, que seria esse morrer que acontece indistintamente a todos os entes vivos, é a perda da vida, é um morrer biofisiológico. E a gente também tem um morrer ontológico, que é o Sterben, que é esse morrer particular do ser humano. Por quê? Porque uma vez que nós somos entes marcados pela possibilidade de questionar o sentido de ser, nós temos uma autocompreensão, né? Nós podemos articular sentido. Então, o morrer aqui não é simplesmente a perda da vida, é um morrer no sentido no sentido da perda das possibilidades que a gente pode vir a mobilizar, ou seja, é a impossibilidade de aurir mais sentido no campo fático, né? Então, esse morrer é um morrer existencial, é um morrer que o ser humano vivencia, né? E ele não vivencia quando morre, porque quando você morre, você já não é mais você mesmo, né? Isso é interessante. Quando eu morrer, né? Espero que demore bastante. Quando eu morrer, eu não vou mais ser eu mesma, né? A Débora já não estará mais aí. Ou seja, esse morrer, na verdade, ele só vai se realizar enquanto possibilidade de projeção, né? Enquanto antecipação. Então, por exemplo, quando eu trago a morte para esse horizonte presente, né? E eu tenho ali a morte como alguma coisa que pode vir a acontecer a qualquer instante, né? Para morrer, basta estar vivo, né? Uma frase que o Heidegger disse: desde que se nasce, já se é velho o suficiente para morrer, né? Então, ela pode acontecer a qualquer instante. Esse que é o morrer existencial, é um morrer que acontece a partir dessa compreensão de que há um cessar da dinâmica de aurir sentido, um cessar da dinâmica de mobilizar possibilidades de ser, né? A gente morre, digamos, nessa expectativa, né, da morte. Tá? Então, é interessante porque ele também está mostrando que o ser humano não se reduz à biologia, não se reduz ao aspecto biofisiológico. Então, a nossa morte não é simplesmente a perda da vida, né, como da planta, né? E como eu mencionei antes, o animal está nesse fenômeno intermediário, porque ele não é como uma planta, mas tampouco é como um ser humano. Então, há um fenômeno intermediário que caracteriza o morrer que é próprio dos animais, né? Heidegger coloca 4 termos. Eu trabalho com isso no artigo, né? Em outros textos também, que é o Enden, Enden, Ableben, Verenden e Sterben. Então, são 4 terminologias distintas para designar essas nuances próprias desse fenômeno da morte, saindo de uma compreensão mais biofisiológica até uma compreensão existencial. A biofisiológica é o Enden e Sterben, a ontológica seria Sterben, Sterben. Tá, isso, tá, que é o tá. morrer É, do ser humano. para audiência, Enden significa acabar, né? Alguma coisa assim. Pode ser acabar, findar, assim, no mundo heideggeriano tem muitas traduções, né? Eu acabei adotando findar, Então né? seria. Mas poderia ser uma outra tradução, por exemplo, ableben e verenden normalmente se traduz por deixar de viver e cessar de viver, só para marcar essas nuances, né, entre o morrer puramente biofisiológico e esse morrer existencial, né? Então seria findar, findar no sentido de, De um morrer de biofisiológico. fim, de acabar. É porque eu tento passar para audiência em português para a, a, a hierarquia. Seria então o Pode findar. traduzir por findar, deixar de viver e cessar de viver, como fenômenos intermediários, e morrer.
E qual seria a diferença entre o deixar de. Porque são quatro, né? Então teria O cessar de viver seria o fea ene, né? Esse fea, ele marca, ele é um prefixo que marca uma espécie de radicalização para alguns usos do verbo. Então seria uma espécie de entrar radicalmente no fim, né? Uma entrada mais forte no fim. seria. É Por meio que. exemplo, o Fica morrer do meio. animal, né? Porque o animal, ele não vive no tempo como o ser humano vive no tempo. Ele não vive ele sob essa martelada constante do tempo, da temporalidade. O animal, ele vive de uma maneira um pouco mais desvinculada das noções de passado, presente e futuro. Então, quando ele morre, ele também entra mais radicalmente no fim, né? E o Ableben é um deixar de viver, né? Que marca justamente essa perda da vida, né? Esse Ableben. Seria tipo um momento em que a pessoa. Ela. Porque eu tô pensando em alguém. Alguém que passa por esses quatro momentos de uma forma bem definida. Seria. A diferença seria como alguém que às vezes fica só em casa, ou tipo, perde as capacidades motoras e tal, e deixar de viver e o outro. Cessar de viver, não é que essas nuances acontecem no Dasein. O Dasein acontece como Sterben, tá? Então, no caso de uma pessoa que tem possibilidades reduzidas, aí a gente não falaria que a pessoa está morrendo, ou que a pessoa está, né, deixando de viver, ou cessando de viver. A gente poderia pensar, pela ótica da analítica existencial heideggeriana, que ela está aurindo esses sentidos da facticidade. Porque, na verdade, assim, trabalhar, sair, estudar, são possibilidades que a gente tem, possibilidades fáticas. Não sair, não trabalhar, não estudar, também são possibilidades fáticas, que não Mas, significam menos vida. mas se a pessoa não consegue mais. É que eu tô pensando no sentido de pessoas que perdem essa capacidade. Enfim, então esses quatro não seriam necessariamente momentos que o Dasein passaria. Não, não necessariamente. Eu acho que você está pensando, eu não sei se eu entendi, por exemplo, você tem dois casos possíveis. Vamos por uma depressão profunda, em que a pessoa não sai de casa, não trabalha, não estuda. A gente não consegue mobilizar sentidos. A gente pode dizer aí que você tem uma espécie de instauração, né, de uma nadidade que se impõe muito fortemente e que faz com que os sentidos que a gente, em geral, articula se suspendam, né? É o que acontece na angústia. Pensando a depressão como uma espécie de radicalização da angústia. Né? A angústia, ela suspende os sentidos, então nada parece ser possível. Trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa. Agora, vamos pensar numa outra possibilidade, talvez. Uma pessoa que sofre um acidente e fica tetraplégica. Né? Aconteceu uma coisa que gerou esse outro evento que se impôs. Quando esse evento se impõe, você tem, né, automaticamente uma restrição do campo de possibilidades dessa Eu pessoa. tava pensando mais no caso de um idoso. Tipo, Um eu idoso. tiveram alguns casos na minha. Porque assim, o tetraplégico, ele tem ainda saúde mental para conseguir passar por cima dessa situação e conseguir ainda estudar, ainda ter esse contato com o mundo. Mas o idoso, já tive contato com algumas pessoas assim que perderam, por exemplo, capacidades motoras, e aí, Uhum. nesse sentido. Mas eu coloquei esse exemplo mais para saber se seria. Se o Dasein ele passaria por esses momentos, por esses quatro momentos que você falou. Uhum. Essa que era a questão. A gente tem uma perda de vida biológica, mas a gente também tem a morte existencial. Acho que esse é o ponto que tem que ficar claro. Agora, em relação ao idoso, a gente pode pensar na corporeidade. A gente tem uma corporeidade física e uma corporeidade viva. É evidente que o envelhecer, ele implica uma espécie de perda de possibilidades da nossa corporeidade física, né? O Körper, né? A gente tem um Körper e um Leib, né? Um corpo vivo. Então, o idoso, ele tem que lidar com, né, esse enfraquecimento, com a perda de massa muscular, com uma dificuldade das articulações.
É evidente que a corporeidade física, ela vai determinar as possibilidades que aquela pessoa vai ter na vida, né? Então, é por isso que a gente tem menos possibilidades de mobilizar sentidos, menos possibilidades de ser, a gente pode dizer, de maneira geral, né?